Agora a gente vai até Paris. Passamos para conversar com o Américo Martins por Londres e vamos a Paris porque a Priscila Asbeck vai falar sobre uma outra viagem do presidente Lula. O professor estava falando sobre a China. Lula vai à China no mês que vem, acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff, que nos últimos dias passou a ser cotada para assumir a presidência do Banco dos BRICS, que tem sede lá em Xangai, é o Banco dos Países em Desenvolvimento, África do Sul, China, Índia, Brasil. E há uma pressão para que o presidente atual, indicado pelo governo anterior, o Marcos Troillo, renuncie ao cargo, embora ele tenha mandato até 2025, né, Priscila Asbeck? Bom dia. Bom dia, Colombo. Exatamente. Inclusive, o colunista Lauro Jardim disse que os países integrantes do BRICS já apoiam a indicação da presidente Dilma, que já é dada como certa. Então, como que a gente pode entender esse contexto de BRICS, essa aproximação também com China? O que está por trás dessa estratégia? Primeiro, é importante dizer que o Brasil assume a presidência do G20 em 2024. O Banco dos BRICS, então, se de fato já tem a presidência do Banco dos BRICS, mas se de fato Dilma passar a ocupar essa posição de presidência, isso também traz uma importância maior para o Banco dos BRICS e também vai assumir a presidência dos BRICS a partir de 2025. E aí os projetos voltados aos países emergentes ganham força. Então, o fato de Dilma fazer parte da presidência dos BRICS traz uma importância ali em termos de financiamento para países emergentes e faz com que o Brasil consiga se desvencilhar de financiamentos, por exemplo, de organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que já tem cláusulas mais restritivas para fazer financiamentos. Isso entra dentro da ideia do governo Lula de se fortalecer, então, em fortalecer o Sul global e também o Brasil como uma potência regional. E aí eu conversei com o Guilherme Casarões, que é cientista político, professor da FGV, também especialista nesse tema de relações internacionais. Ele fez algumas análises interessantes. Ele fala que o BRICS surgiu como uma proposta política em 2006 e agora, com Dilma assumindo a presidência do banco, ele passa a ter uma importância mais econômica nesse sentido de financiar, então, políticas tanto para o Brasil quanto para os outros países que fazem parte da aliança. Também traz um ponto negativo que inviabiliza a postura mais crítica de Lula à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, isso já tem sido notado em algumas falas do Lula, que têm sido mais ambíguas em relação a quem tem culpa sobre a guerra, a Rússia, a Ucrânia. Então, isso também pode ser explicado pelo fato de que Lula não quer se afastar desses países que fazem parte do BRICS, inclusive a Rússia. Sobre a indicação de Dilma Rousseff para a presidência do Banco dos BRICS, há uma polêmica interna. Então, toda vez que o nome de Dilma é mencionado, isso gera muita polêmica, gera muita conversa, como está gerando. Mas o que o professor também comenta é que externamente o nome de Dilma é visto como o nome de uma ex-presidente. Então, é um nome que é mais aceito, inclusive, lá fora do que aqui dentro. Havia uma preocupação do PT de onde colocar a Dilma nessa nova gestão. A Dilma já foi presidente, então qualquer cargo abaixo de um ministério poderia ser pequeno para ela. Então, seria uma solução também para essa questão de onde fica Dilma Rousseff. E aí também tem uma outra questão que é mais geral, Colombo, para devolver então para você, que é a questão do quanto que a participação do Brasil no BRICS e essa integração que Lula tem feito em todos os discursos que ele tem falado, desde união entre Mercosul e União Europeia, quanto participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, os discursos na posse, todos eles apontam para uma força maior de integração regional do que uma força ali quando ele fala, por exemplo, sobre entrar na OCDE, que é o Clube dos Países Ricos. Isso traz um indicativo de que Lula, ele quer fortalecer essa imagem do Sul global, da integração regional, mas trazendo aquela velha tradição do multilateralismo tradicional do Brasil, de se relacionar bem, tanto com potências quanto com países emergentes, tanto com o Norte global quanto com o Sul global. Volto com vocês. Muito bem, Priscila Asbeck ao vivo, direto de Paris. A Thaís Herédia já está aqui com a gente. Thaís, você cede espaço para o Gustavo Uribe? Porque claro, ele disse que tem sempre. informação em primeira mão. Eu prefiro a Priscila do que ele, né? Mas tá bom. A Priscila? Prefiro. Mas pode fazer o seguinte, a gente deixa a imagem da Priscila e a voz do Gustavo Uribe de fundo. Tá Tô bom. brincando. Uribe, Ela dubla. Exatamente. Uribe, por que o PT quer dar um espaço para a presidente Dilma Rousseff e não deixá-la na condição de ex-presidente da República? Por que ela tem de ter um espaço
formalizado, ela quer ter esse espaço. E em Xangai, disseram que para Buenos Aires ela não queria ir para não ficar longe da família e vai para Xangai? Inicialmente, bom dia, Thaís Heredia. Espero que tenha dormido bem, esteja um pouco mais simpática hoje. Bom dia a todos que assistem ao Novo Dia da CNN. Em relação a Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva considera que Dilma Rousseff passou um calvário no processo de impeachment. Não quis Dilma Rousseff no primeiro escalão porque sabe que o desgaste de imagem de Dilma Rousseff após o processo de impeachment foi muito grande. E ela sempre demonstrou interesse em ter um cargo internacional. Lula tentou, como você mesmo lembrou, Colombo, colocá-la ou na Embaixada do Brasil em Portugal ou da Argentina. Ela dizia que não tinha muito interesse. Mas a questão dos BRICS interessa um pouco mais a Dilma Rousseff, porque foi em 2015 que essa instituição financeira foi criada, durante o governo dela. Então ela tem um laço um pouco maternal com a criação do Banco dos BRICS. Hoje você tem um grande dilema, que é Marcos Troirro, mas já houve uma conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com Marcos Troirro e foi tratada a questão realmente de que ele pode fazer parte da gestão de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Com a sinalização, Lula sondou Dilma. E a informação que eu e o nosso diretor aqui de Brasília, Daniel Hittner, temos é que Dilma acenou positivamente. Dilma, inclusive, já tem se consultado, essa informação que a gente tem de alguns aliados dela, com alguns especialistas em China, das universidades brasileiras, e tem lido muito a respeito do assunto. Então seria uma maneira de recompensar Dilma pelo processo de impeachment. Há algumas críticas em relação a Marcos Troirro. Ele é bolsonarista, é aliado de primeira hora de Paulo Guedes, ele não conseguiu, por exemplo, essa é uma crítica feita a ele, reverter o desembolso de recursos dessa instituição financeira e também não esteve muito tempo em Xangai. Ele teve o processo que ele acabou sendo contaminado pelo coronavírus e ficou grande parte do tempo no Brasil. São algumas críticas feitas a ele. Por isso que agora no mês que vem, quando Lula for à China, levará ao seu lado Dilma Rousseff numa tentativa de pressionar ainda mais Marcos Troirro e colocá-la à frente dessa instituição financeira, pelo menos até 2025. Muito bem. Para além das questões pessoais que percebo de vida em vocês agora... Ele fala isso, mas eu não vivo sem ele, entendeu? Ele fala isso só para ganhar um amorzinho meu. Sei. Para fazer difícil, é isso? Isso, exato. Entendi. Tá me devendo horrores. Dinheiro? Óbvio. Bom, vamos Mas eu amo ele mesmo assim. Para depois. Ele não pega dinheiro no Banco do BRICS, ele nunca vai ter crédito, entendeu? Nunca. Esse ano, por exemplo, declaração de imposto de renda, eu vou estar como dependente da Thaís Heredia, da quantidade de dinheiro que ela já me emprestou. Como diria minha avó, quem sou eu para ter filho desse tamanho, hein? Não é? Não é isso, Fala Thaís? sério. Thaís, e aí, hein? Onde é que esse banco existe na prática? Conta para mim. Olha, adorei essa pergunta, Rafael, pelo seguinte, a gente ouviu aqui muito a Priscila falar da questão do papel do banco, do BRICS e um pouco da diplomacia, o Uribe trazia a questão política. A primeira coisa a se dizer é o seguinte, se Dilma realmente fosse para Xangai, para assumir o banco, ela não viraria uma banqueira. O Banco do BRICS é uma instituição internacional que sim faz avaliação de risco, faz avaliação de crédito, de projetos, mas ele não tem uma estrutura diária de gestão que exigiria um banqueiro por lá, né? É muito mais uma função com quem tem uma ligação com relações internacionais, tem que ter sim um caráter político, agora tem que ter uma institucionalidade gigantesca, porque inclusive está na regra do Banco dos BRICS que quem estiver mesmo representando um país não pode, no cargo, fazer comentários políticos a respeito da política interna do país que representa. Então, o fato dela estar lá pode ter alguma representatividade, sim, ser inclusive uma acomodação de política para fazer uma reparação histórica, como me disse agora um economista internacional, fazer uma reparação histórica do ponto de vista do PT a Dilma Rousseff. Mas eu estava conversando agora com aqui diplomatas que serviram o Brasil durante muitos anos e outros que ainda servem na China para entender quem está esperando a Dilma lá, quem é que está convivendo e se relacionando com quem representa o Brasil no Banco dos BRICS. E a resposta foi interessante, porque assim, o BRICS hoje é um conjunto de países, essa sigla surgiu lá em 2001, um banqueiro do Goldman Sachs juntou Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Brasil e China hoje vivem duas realidades completamente diferentes. A China é a segunda maior economia do mundo. A Rússia está em guerra, né? Está completamente isolada, não tem nem acesso, não tem nenhuma palavra mais no Banco dos BRICS. A Índia se descolou completamente, segue para ser a terceira potência mundial, está muito distante do Brasil em vários aspectos. Hoje o Brasil está muito mais próximo da África do Sul, que foi o último país a integrar o BRICS, do que aqueles com quem ela partiu representando esse bloco. E o banco, portanto, representa um grupo de países que tem quase nada em comum hoje. Então, a efetividade, né, o que esperar da Dilma Rousseff fazer lá, exatamente nem cabe nesse momento, porque o próprio Banco do BRICS não está sabendo exatamente o que fazer com essa instituição, diante do problema na Rússia, que não pode dar crédito para lá. Então, há um mecanismo, tem um fundo lá para distribuição de dinheiro, eles querem ter um protagonismo para se contrapor às instituições internacionais ocidentais, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o próprio Fundo Monetário Internacional, mas a própria concepção e o fundamento geopolítico do banco hoje, ou do próprio grupo, que não é uma entidade, ela acabou virando uma entidade através da ideia de um banqueiro, não dá a ela um status, dá a ela apenas uma saída política para o Partido dos Trabalhadores, e não sem nenhuma correlação com o papel do BRICS, do Banco do BRICS ou dos problemas que o banco enfrenta hoje. Mas assim, só para encerrar rapidamente, ficasse o Marcos Troillo até 2025, faria alguma diferença? Olha, ontem a Raquel Landim falou uma coisa super interessante no Arena CNN aqui, que eu vou repetir. Ela disse assim, os mandatos servem para isso, né? Quando você cria um cargo que tem mandato, assim como um deputado federal, né? Presidente do Banco Central independente ou representante do Brasil numa instituição internacional, quando criam a figura do mandato, a premissa é de que ele seja cumprido, né? E o mandato significa que há um descolamento da decisão de quem está no comando do país naquele momento, né? Isso vale para o BID, onde assumiu o Ilan Goldfein, que o PT não queria que fosse, porque tinha sido, independentemente da qualidade do Ilan, foi eleito o melhor banqueiro central do mundo várias vezes, né? Tirou o Brasil de uma crise absurda. Então, a coisa do mandato, a premissa é que ele seja cumprido, né? Se o Marcos Troillo é bolsonarista ou não, estava ou não em Xangai, voltou por causa da pandemia, depois resolveu não voltar para lá, aí é uma discussão que escapa a coisa do mandato, né? Eu acho que a discussão de fundo aqui é para que servem os mandatos, né? Os mandatos serviriam para serem cumpridos. Tem uma outra também, né? Mas a gente pode fazer isso depois. Para que serve esse banco, né? Então, mas para que serve esse banco? Ele ainda tem uma função paralela ali, mas assim, pensando só do ponto de vista assim, das decisões que estão sendo tomadas pelo Brasil, é o terceiro mandato discutido pelo governo, né? Com fundamento político. Primeiro foi o do Ilan no BID, agora é Roberto Campos Neto no Banco Central e agora Marcos Troillo no Banco dos BRICS. O próximo é o do Uribe, que vai ligar agora para a Thaís para eles acertarem as contas aí, para não ficar mais esse climão aqui. Ele vai pedir crédito lá no BRICS.